Então, nessa aula vamos continuar o que estava sendo falado sobre arquitetura de software, tá? No último vídeo eu falei um pouco sobre as trocas, os trade-offs, né, entre decisões arquitetônicas de arquitetura, certo? E nessa aula eu vou falar um pouco das visões da arquitetura, certo? O que são essas visões, né? Como a gente sabe, o documento de arquitetura, assim como o documento de requisitos, ele é utilizado por todo o sistema. Então, todas as pessoas que estão envolvidas no sistema, eles vão ter acesso a esse documento, tá? Então, o que isso significa? Isso significa que este documento, em tese, ele tem que ser possível de ser lido por qualquer pessoa dentro do sistema, até o cliente, tá? Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que isso é possível, ok? Então, como todo mundo tem interesse nesse documento, é importante que esse documento seja capaz de conversar com todos, tá? Então, o arquiteto precisa levar em consideração os objetivos do sistema para realizar a melhor escolha possível, tá? Então, quando a escolha é feita, ele precisa ser bem documentado para evitar desentendimentos na equipe, tá? É aquela história, né? Escolhas necessitam ser feitas. Então, se escolhas necessitam ser feitas, a gente tem que documentar e dizer o porquê está fazendo aquelas escolhas. Porque se a gente não dizer o porquê, alguém de outra área, ou, por exemplo, um testador pode vir e perguntar por que é que a gente está fazendo desse jeito e não de outro, se de outro modo seria melhor, certo? E aí lá tem dizendo especificamente, ó, a gente tem restrição de custo, a gente tem restrição de espaço, a gente tem alguma restrição que nos impede de fazer dessa forma, ok? Então, a maioria das escolhas que se faz sobre arquitetura são relacionadas a níveis de serviços e mecanismos, tá? Por que a gente fala em níveis de serviço? Como foi falado no último vídeo, a gente tem que escolher, fazer escolhas, certo? E fazer escolhas significa que a gente vai estar, de alguma forma, abandonando algum nível de serviço especificado. Isso não significa dizer que a gente não vai oferecer aquele serviço, tá? Mas o nível esperado de serviço que se quer ou que se espera, ele não vai ser alcançado. Então a gente, por exemplo, não vai ter a segurança especificada, ok? Então, fazer uma escolha não significa dizer que não vai abandonar certos serviços, que nós vamos abandonar certos serviços, tá? Que o sistema deve oferecer. Todos os serviços serão oferecidos. Porém, o nível de serviço que vai ser oferecido vai ser definido de acordo com essas escolhas, tá? Então, os stakeholders podem definir que o sistema precisa ser extremamente seguro, porém, com o orçamento limitado, isso pode ser impossível. Então, o que devemos fazer é encontrar um nível satisfatório de segurança que caiba dentro do orçamento, tá? Então, quais são os módulos que não precisam ser tão seguros assim? E aí a gente adapta esse nível para que a gente acabe ficando dentro das restrições de orçamento e das restrições de tempo, ok? Então, falar um pouco das representações da arquitetura, certo? Então, diferentes atores possuem diferentes interesses na arquitetura, certo? Analistas de sistema usam para organizar e articular os requisitos e entender as restrições tecnológicas e riscos, tá? Clientes usam para visualizar e compreender o que estão comprando e gerentes de projeto usam para organizar as equipes e planejar o desenvolvimento, ok? Então, a gente tem outros aqui, né? Projetistas usam para localizar o limite de seu próprio trabalho. Outras organizações desenvolvedoras usam para entender como interagir com o sistema, subcontratantes usam para entender a parte que devem desenvolver e arquitetos usam para argumentar sobre evolução e reutilização, tá? Então esse documento, ele em si, ele é um documento que ele tem um alcance global dentro da empresa, certo? Dentro do desenvolvimento. Então, por isso, é necessário se criar um documento com várias visões, de tal forma que cada pessoa consiga ler e entender na sua própria linguagem. Então, veja que o trabalho do arquiteto ele é bem complicado, porque além de ele estar se preocupando em desenvolver uma arquitetura que seja bem balanceada, ele tem que se preocupar em descrever essa arquitetura para as diferentes visões do sistema, tá? Então, ó, não obstante a complexidade de criar arquitetura que balanceie a qualidade do sistema e suas restrições de desenvolvimento, também temos que nos preocupar em criar uma representação que possa ser entendida por todos, tá? Então a arquitetura tem que falar a língua dos interessados. E aí a gente tem a ideia das múltiplas visões da arquitetura, certo? Então a visão arquitetural é uma descrição simplificada do sistema de uma perspectiva particular.
Então, ele não omite particularidades não pertencentes a essa perspectiva. Então, quando a gente desenvolve, quando a gente cria uma visão, na visão do cliente, nós não precisamos ter tanto detalhamento técnico do que vai ser desenvolvido, tá? Porque o cliente ele não vai entender e ele também não precisa dessas informações. O que ele precisa saber é o que vai ser oferecido e o nível de serviço que vai ser oferecido, tá? Então a gente tem essa ideia do que são as visões, tá? Então cada visão deve conter de forma clara o ponto de vista, as preocupações e os interesses, né, de cada interessado, os elementos que serão representados na visão, os princípios organizacionais usados para estruturar a visão, os elementos dessa visão que são relacionados com outras visões, é o melhor processo usado para criar essas visões, certo? Então aqui a gente tem esse modelo, certo? Que é um modelo que eles chamam de 4+1, que é um modelo de definição de visão de arquitetura, certo? A gente tem aqui 4 visões bem definidas, todas suportadas por uma visão central, que é a visão do caso de uso, ok? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Vamos falar um pouco dessas visões. O que é a visão lógica? Ela representa os requisitos funcionais, tá? Endereça o modelo do projeto, né? Identifica pacotes, subsistemas e classes, tá? Então, essa visão, elas nos mostram como o sistema vai ser desenvolvido, certo? E principalmente dos serviços e das funcionalidades que o sistema vai oferecer, ok? A gente tem essa visão de implementação, né, que descreve a organização dos módulos estáticos do sistema, código-fontes, arquivo de dados, componentes e tudo mais. Então, ela vai nos descrever, vai ter lá a descrição de cada componente ou cada subsistema e cada componente específico, quais são as responsabilidades de cada um desses e quais são as interfaces, né? Como é que esses componentes vão se comunicar e como é que esses subsistemas também vão se comunicar, ok? Então tudo vai estar definido nessa visão. Nós temos, basicamente mostra a visão do que precisa ser desenvolvido, tá? Nós temos a visão de processo, né? Endereça os aspectos simultâneos do sistema, focaliza em assuntos como concorrência, paralelismo, bem como inicialização do sistema, paralisação, tolerância à falha e distribuição, ok? E a visão de implantação, que tem a ver com como esses sistemas serão distribuídos, tá? Então, aqui, como os executáveis e outros componentes devem ser dispostos na plataforma subjacentes ou nós computacionais, tá? Focaliza assuntos como desenvolvimento, implantação, instalação e desempenho, tá? Como essas restrições são alcançadas. Então, aqui a gente tem a visão do pessoal que vai instalar, certo? Para mostrar como é que ele deve ser implantado, quais servidores devem ser usados e assim por diante, ok? E aí a gente tem a visão do caso de uso, tá? Que essa visão, ela é utilizada como uma visão central de todas as outras visões. É por isso que ela é dita como o modelo 4+1, certo? Então, nessa visão, ela vai ser utilizada primeiro para construir as outras visões, certo? A visão de usuário, de desenvolvimento, de projeto, de implantação, tá? E aí, a gente utiliza inicialmente essa visão para construir as outras, definir os outros pedaços as outras visões, e em seguida a gente vai utilizá-las para validar se essas visões estão sendo elaboradas e construídas da forma como foi especificado, certo? Então, ela contém alguns cenários chaves ou casos de uso, tá? E são usados inicialmente para projetar a arquitetura no início da fase de elaboração. Após, são utilizados para validar as diferentes visões, tá? Então, esses cenários agem para ilustrar no documento de arquitetura como as outras visões funcionam. Então, está relacionado com todas as visões, tá? Ela é uma visão central, é por isso que o modelo é dito ser 4+1, ok? Então, modelos e visões. Então, a arquitetura do sistema é descrita por uma série de modelos. Então, as diferentes visões estão representadas em diversos modelos. Então, cada visão específica, ela vai ter um conjunto de modelos que são utilizados para as representar. Então, se a gente pegar aquela primeira visão lá, que é a visão da funcionalidade, não faz sentido a gente ter aqui diagrama de bloco, ou diagrama de caso, ou de classe, certo? Não faz sentido, porque aqui a gente está fazendo uma visão das funcionalidades. Então aqui o que a gente vai ter é somente
a visão do caso de uso, certo? Que é utilizada para representar essas funcionalidades e o que o cliente, o usuário, vai ver, tá? Então, mecanismos arquitetônicos que dão comportamento a essas classes. Então, a gente vai ter lá diagrama de sequência, diagrama de classe em outra visão, certo? Em outras visões, como a visão do projeto de desenvolvimento, certo? Padrões estruturais, camadas de subsistemas, interfaces, processos principais e linha de controle, tá? Então, todos esses modelos, eles vão estar em visões específicas e não em todas, né? Então, ao invés de a gente ter um documento com todas essas informações centralizadas, o que a gente faz, na verdade, é descentralizar essas informações e colocar cada um desses modelos e essas informações nas suas visões específicas, tá? Então, um processo centrado na arquitetura, tá? Então, o RUP define um processo definido sobre o uso de uma arquitetura. Então, após a definição de uma representação satisfatória da arquitetura, dois artefatos primários são definidos, tá? A descrição da arquitetura de software, então descreve as visões arquitetônicas do projeto, que foi o que a gente viu, e um protótipo arquitetônico que serve para validar a arquitetura. Serve também como linha base para o desenvolvimento, certo? Como base nos dois primeiros artefatos, outros três surgem, tá? São desenvolvidos. Diretrizes do projeto, né, que são definidos com base nas escolhas arquitetônicas e refletem o uso do padrão e linguagem, tá? Estrutura de produto e estrutura de equipe, tá? Então, o desenvolvimento baseado em componentes, como eu falei, né, não tem dúvida do porquê utilizar o desenvolvimento em componentes. Então, consiste em desenvolver o sistema de qualidade que satisfaz rapidamente as necessidades do negócio, tá? Então, o componente é uma parte não trivial, quase independente e substituível de um sistema que cumpre uma função clara no contexto de uma arquitetura bem definida, certo? Então, como eu falei, o componente ele é feito para ser independente e a gente pensa, quando a gente vai criar o componente, né, pensar no componente, a gente pensa nos serviços que ele oferece, certo? Todas as entradas e as saídas daquele componente. De tal forma que o componente que está operando junto com ele não sabe como ele é implementado. Essa é a ideia da orientação ao objeto, certo? Ele não sabe como ele é implementado, mas sabe que se ele oferecer uma informação, ele vai para um método, ele vai receber a informação desejada, ok? Então, está intrinsecamente ligado ao conceito de orientação ao objeto, ok? Estilo arquitetônico, né? Outros conceitos sobre arquitetura, né? Então, é um atributo, né, que reduz o conjunto de possíveis formas e impõe um certo grau de uniformidade na arquitetura. Então, assim, existem conceitos que já são batidos dentro da própria informática, tá? Então, quando se cria um conceito arquitetônico, quando se cria uma estrutura arquitetônica, não se cria tudo do zero. O que a gente faz é misturar conceitos que já existem, como, por exemplo, eu posso utilizar um middleware. Quando eu falo em um middleware, eu já sei o que é um middleware. Middleware, ele é uma camada que ela é utilizada para abstrair serviços de uma determinada plataforma. Então, se eu quero fazer com que essa parte aqui se comunique com essa, o que eu faço, na verdade, é utilizar um middleware, que é um camarada no meio do caminho que faz toda essa interação. Por exemplo, o sistema operacional, ele é um middleware, porque ele facilita a interação entre máquina e aplicações, tá? Então, ele é como se fosse um middleware, ele é considerado um middleware, porque ele é uma camada do meio, certo? Que está ali comunicando. Então, em vez de eu estar desenvolvendo ou criando novos mecanismos, eu vou utilizar mecanismos que já existem, tá? Eu não tenho porquê. A arquitetura também não tem que ser complicada ao ponto de eu desenvolver tudo. Eu vou utilizar conceitos que já existem, tá? Outros conceitos que existem são os mecanismos arquitetônicos, tá? É uma classe, um conjunto de classes ou um padrão que fornece uma solução comum para problemas, como, por exemplo, os SGBDs, certo? Como a gente já tem esses camaradas desenvolvidos e já bem testados e funcionando e largamente implantados, eu não preciso estar também querendo criar esse tipo de solução, porque ele já existe, tá? Então, basicamente, o que eu faço é escolher um.
Então eu posso utilizar um SGBD, um sistema de gerenciamento de banco de dados, um servidor de transações e assim por diante, servidores web, tá? Eu não preciso estar criando um servidor web, eu só uso o que já tem, certo? Padrões arquitetônicos, né? Eu também não preciso estar me preocupando em criar um padrão arquitetônico, porque eles já utilizam, já foram utilizados em vários projetos, certo? Então ele possui uma escala maior que os mecanismos, tá? Porque são padrões, então são formas como a gente cria o projeto. Um exemplo deles é o MVC, né? Não é dúvida que o MVC é um padrão bom para o desenvolvimento, certo? Então eu não preciso estar criando, pensando em outras formas de desenvolver, porque o MVC ele já foi bem utilizado, basicamente todas as empresas usam de desenvolvimento hoje em dia, tá? Então não há necessidade de estar pensando em modelos diferentes. E aí a gente tem alguns outros modelos, como o Orb, certo? Ou o mais conhecido, uma definição mais conhecida que é o Corba, certo? Que é utilizada para comunicação entre módulos de sistema, certo? Entre módulos de subsistemas, tá? É uma comunicação de rede, ok? Então é isso, gente. Aqui são as referências para essa aula. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.